Algo mudou no mundo dos carros elétricos. Não foi com uma coletiva de imprensa ou um anúncio pomposo, mas com uma revelação silenciosa que fez engenheiros e analistas correrem atrás de suas anotações. A China tinha construído algo diferente. Algo que não seguia o caminho habitual. E quando os detalhes começaram a se espalhar pela indústria, ficou claro que as regras da propulsão elétrica talvez nunca mais sejam as mesmas. Durante anos, a indústria de veículos elétricos seguiu numa direção só. Para frente, mas de forma previsível. As baterias ficaram maiores. O carregamento, mais rápido. Os softwares, mais fluidos. Cada grande empresa corria a mesma corrida, na mesma pista, em direção à mesma linha de chegada. E isso parecia normal. Isso parecia progresso. Aí, chegou algo que não se encaixava. Não veio com um evento de lançamento. Sem contagem regressiva. Sem plateia. Sem um palco cuidadosamente iluminado com música dramática. Surgiu discretamente, como a maioria das coisas realmente importantes costuma surgir. Documentos técnicos começaram a circular. Fóruns de engenharia começaram a pegar detalhes incomuns. Conversas dentro das equipes de pesquisa ficaram mais focadas, mais cautelosas. No começo, não estava claro exatamente o que era. A informação era densa, específica, escrita para pessoas que passam a carreira pensando sobre motores e sistemas de energia. Mas, conforme mais engenheiros analisavam, um quadro mais nítido começou a se formar. Não era uma atualização. Era uma reformulação total. Não um refinamento do que já existia, mas uma maneira diferente de enxergar o problema por completo. Como a energia elétrica se move através de um veículo. Como é gerada, gerenciada e recuperada. A estrutura por baixo da tecnologia, não apenas a tecnologia em si. Engenheiros com 20, 30 anos de estrada usaram uma linguagem contida para descrevê-la. Palavras como arquitetural. Palavras como fundacional. Não é o tipo de linguagem que se usa levianamente nesse ramo. O que fez isso impactar de forma diferente não foi só o que era. Foi asterisco quando o asterisco chegou. A indústria global de EVs tinha acabado de começar a se sentir estabelecida. Os planos estavam traçados. As cadeias de suprimentos se formando. As empresas haviam feito apostas grandes e de longo prazo sobre para onde a próxima década estava caminhando. E então, de uma parte do mundo que muitos estavam observando, mas talvez não com a atenção necessária, chegou algo que, calmamente, desafiou tudo isso. A história de como isso aconteceu não começa com a revelação. Começa muito antes, em decisões e investimentos que a maioria das pessoas nunca viu chegar. Por muito tempo, o mundo de fora leu a indústria de veículos elétricos chinesa de uma certa maneira. Rápida, bem financiada, mas derivativa. A suposição era que as fabricantes chinesas estavam pegando ideias emprestadas, refinando-as e vendendo-as mais barato. Essa leitura não estava totalmente errada, mas deixava passar algo importante. Por baixo da competição visível, algo mais silencioso estava tomando forma. Instituições de pesquisa estavam crescendo. Os depósitos de patentes estavam aumentando, não só em volume, mas em profundidade técnica. As universidades formavam engenheiros especificamente em propulsão elétrica, em eletrônica de potência, naquele tipo de engenharia altamente específica que não vira notícia, mas constrói indústrias. O trabalho não era barulhento. Não foi feito para ser. Fábricas estavam sendo construídas não só para montar veículos, mas para testar componentes numa escala que a maioria dos laboratórios privados não podia pagar. Essa distinção é importante. Testar em escala revela problemas que a prototipagem em pequena escala nunca encontra. E resolver esses problemas, calmamente, ao longo de anos, é exatamente como se constrói tecnologia fundamental. O que muitos não perceberam é que isso não estava acontecendo dentro de uma única empresa. Estava acontecendo em todo um sistema. Programas estatais, parcerias universitárias e redes de manufatura estavam todos se movendo na mesma direção geral, nem sempre em coordenação, mas em direção ao mesmo destino. O novo motor é um produto desse sistema. Não surgiu de um único momento de avanço ou de uma única equipe brilhante. Veio de anos de trabalho acumulado, a maior parte acontecendo longe da vista dos analistas internacionais. Só mais tarde a escala dessa preparação se tornou visível.
E a essa altura, o resultado já estava diante da indústria. Para entender por que esse motor importa, ajuda a começar com o que todos os outros vêm usando. A maioria dos motores elétricos hoje é boa. Genuinamente boa. São confiáveis, eficientes e cada vez mais acessíveis. Décadas de refinamento os tornaram consistentes e previsíveis. Mas todos compartilham a mesma lógica interna básica. O gerenciamento de calor, a entrega de torque e a recuperação de energia são tratados como processos separados. Eles interagem, mas nunca foram desenhados como um sistema único e unificado. Essa separação sempre criou pequenas ineficiências. Não dramáticas, não do tipo que vira manchete. Mas através de milhões de ciclos, por milhares de quilômetros, essas pequenas perdas se acumulam. A nova arquitetura aborda isso de forma diferente. Em vez de tratar esses três processos como sistemas paralelos que se comunicam, ela os trata como um loop contínuo. A energia que normalmente seria perdida como calor é redirecionada. A entrega de torque se torna mais consistente numa faixa mais ampla de velocidades. A recuperação acontece mais cedo e, de forma mais completa no ciclo. O resultado é um motor que extrai mais energia utilizável da mesma quantidade armazenada. Não um pouco mais, mensuravelmente mais, de maneiras que aparecem em condições reais de direção, não apenas em testes de laboratório. O que vários engenheiros notaram, quase com surpresa discreta, foi que a maioria dos componentes envolvidos não era nova. Eles existiam em outras indústrias. Estavam disponíveis há anos. A inovação não estava nos materiais ou na física. Estava em enxergar uma combinação que outros tinham ignorado. Esse tipo de percepção é mais difícil de reverter do que um novo material. Ela vive no pensamento, não apenas nas peças. E é isso que a torna difícil de simplesmente copiar. A primeira reação, publicamente, foi calma, quase de desdém. Porta-vozes das grandes montadoras deram respostas medidas. Alguns a chamaram de interessante. Alguns sugeriram que suas próprias equipes já estavam explorando direções semelhantes. O tom oficial era de confiança tranquila, aquele que sinaliza consciência sem admitir preocupação. Por trás desse tom, algo diferente estava acontecendo. Equipes de engenharia em várias montadoras foram convocadas para revisões fechadas. Documentos foram circulados internamente. Pessoas que trabalhavam em projetos de motores de próxima geração foram orientadas a parar, reavaliar e olhar novamente para o que acabará de emergir da China. Não porque os produtos atuais estivessem falhando. Não estavam. Mas porque a diferença entre para onde a indústria estava indo e para onde essa nova arquitetura apontava era real, e as pessoas estavam começando a medi-la. Analistas de patentes notaram algo mais. Nos meses seguintes à revelação, os registros relacionados à eficiência de motores EV aumentaram notavelmente entre empresas que tinham mostrado pouco movimento nessa área antes. A datação foi específica o suficiente para chamar a atenção. O que muitos não perceberam foi que esse tipo de resposta, quieta, interna e cuidadosa, é muitas vezes mais reveladora do que declarações públicas. Empresas que estão genuinamente despreocupadas não realocam discretamente equipes de engenharia. Não aceleram a atividade de patentes em áreas que afirmam já dominar. A revelação não tinha quebrado nada. Os carros sendo vendidos continuavam com bom desempenho. Os clientes não estavam pedindo mudanças. Mas dentro da indústria, a suposição de que todos sabiam de onde viria o próximo salto tinha mudado. Silenciosamente, e sem anúncio, a confiança que vinha sendo construída há anos desenvolveu uma pequena, mas inconfundível, rachadura. Um motor melhor não significa nada se não puder ser construído em escala. Essa é a parte da história que muitas vezes é ignorada. A engenharia ganha atenção. Os números de desempenho são discutidos. Mas a cadeia de suprimentos, a infraestrutura invisível que transforma um protótipo em produto, raramente entra na conversa. E é exatamente aí que esse desenvolvimento se torna mais complicado para o resto do mundo. A posição da China nos materiais que compõem motores elétricos avançados não é acidental. Foi construída ao longo de décadas, através de acordos de mineração, investimentos em processamento e políticas industriais que priorizaram o acesso de longo prazo em vez do custo de curto prazo. Terras raras, compostos magnéticos refinados, ligas de cobre especializadas.
Em várias dessas categorias, a China não só tem o suprimento. Ela controla a infraestrutura de processamento que converte matéria-prima em componentes utilizáveis. Essa distinção é importante. Ter acesso ao material e ser capaz de refiná-lo em escala industrial são duas coisas muito diferentes. O que tornou o design do novo motor particularmente significativo foi o quão deliberadamente ele se apoiou nessa força existente. Vários dos componentes na nova arquitetura já são produzidos em altos volumes para outras indústrias chinesas. A sobreposição não foi coincidência. Isso significa que a distância entre um protótipo funcional e a produção em massa é significativamente menor do que seria para qualquer concorrente começando de fora. Para fabricantes na Europa, América do Norte ou em outros lugares esperando desenvolver um motor comparável, o desafio da engenharia é real, mas solucionável. O desafio da cadeia de suprimentos está por baixo, mais quieto e mais difícil de mover rapidamente. Na época, muitos focaram na tecnologia. Só mais tarde o obstáculo mais profundo ficou claro. A maioria das pessoas comprando um veículo elétrico não está pensando na arquitetura do motor. Elas estão pensando em até onde ele vai. Quanto custa? Quanto tempo leva para carregar? Essas são as perguntas que realmente decidem se alguém compra ou desiste. E é exatamente aí que esse desenvolvimento, eventualmente, se conecta com a vida cotidiana. Se os ganhos de eficiência embutidos no novo design se traduzirem em veículos de produção, o efeito na autonomia é direto. Um carro carregando a mesma bateria, mas com um motor mais eficiente, viaja mais longe com uma única carga, sem precisar de nova química de bateria, sem necessidade de atualização de infraestrutura. Apenas mais distância da mesma energia armazenada. Essa mudança aborda o que continua sendo a barreira mais teimosa na adoção de EVs. A ansiedade de autonomia não é coisa pequena. Ela manteve milhões de compradores em potencial numa posição de espera, observando, mas ainda não se comprometendo. O preço se move numa direção semelhante. Como a nova arquitetura depende de materiais já produzidos em escala dentro das cadeias de suprimentos existentes, o custo de fabricação pode ser menor do que os motores de alto desempenho atuais. Isso cria espaço. Espaço para reduzir o preço final do veículo ou espaço para melhorar o desempenho sem aumentá-lo. Nenhum dos resultados é garantido. A distância entre uma revelação técnica e um carro numa concessionária é longa e muitas coisas podem mudar no caminho. Mas a direção é visível. Para compradores em mercados onde a adoção de EVs estagnou, onde o preço parecia muito alto ou a autonomia parecia muito curta, algo nesse cálculo pode estar mudando silenciosamente. A rapidez com que essa mudança chega é uma pergunta que a indústria ainda está tentando responder. Veículos elétricos nunca foram apenas sobre transporte. Desde o início, eles carregaram um significado maior: independência energética. Dominância na manufatura. O formato futuro da indústria global. Governos entenderam isso cedo, e é por isso que muitos se moveram tão rápido para apoiar programas domésticos de EV com financiamento, políticas de proteção comercial. O carro sempre foi um símbolo de algo maior. A revelação do novo motor adiciona um contorno mais nítido a essa história. Várias grandes economias passaram os últimos anos construindo programas especificamente desenhados para reduzir a dependência de componentes chineses. Produção doméstica de baterias. Manufatura local de motores. Cadeias de suprimentos que não passassem por um único país. O raciocínio era direto. Dependência cria vulnerabilidade, e vulnerabilidade não é uma posição que nenhum governo queira ocupar numa indústria estrategicamente importante. Esses programas ainda estão em andamento. Alguns estão mais adiantados do que suas comunicações públicas sugerem, mas a tecnologia não espera as políticas públicas alcançarem. E a revelação criou uma nova variável que nenhum desses programas havia considerado totalmente. Se as fabricantes chinesas puderem produzir veículos com desempenho significativamente melhor a custos mais baixos, a pressão competitiva sobre as indústrias domésticas aumenta. Essa pressão se transforma em pressão política. E pressão política, nessa indústria, se traduz em decisões sobre tarifas, subsídios e acordos comerciais que afetam milhões de pessoas que nunca pensaram sobre a arquitetura de motor. O que muitos não perceberam foi a rapidez com que um desenvolvimento técnico pode redefinir uma conversa política.
Num mês, o debate é sobre resiliência da cadeia de suprimentos. No outro, é sobre se a diferença se tornou grande demais para ser fechada apenas com políticas públicas. Essa pergunta agora está em salas onde muito poucas câmeras são permitidas.